palco do Molocabra da Wind. A maior aventura de V1 que eu já fiz. E vou contar um pouco pra vocês como foi a jornada até aqui, né? Por que eu decidi vir pra cá, por que fazer esse trabalho. E algumas dicas também para quem pensa em se aventurar assim, pois eu acredito que é um processo, é uma jornada que traz experiências bem bacanas, mas que não pode ser feito de forma repentina. É importante que seja feito de forma planejada, né? Para que a aventura seja feita com segurança e que você se divirta mais também, para que essa jornada não fique sofrida a ponto de você não se divertir. Eu acho que isso fugiria um pouco do objetivo principal de você estar aqui. É isso. Primeiro, acho que eu vou falar um pouco de mim, né? Minha relação com a canoa V1. Quando que eu comecei a remar de canoa V1? Por que que eu comecei a remar de canoa V1? E não de oceano, enfim. Eu comecei a remar de V1 em maio de 2023. E comecei de uma forma geral, fazendo umas remadas curtas. Isso lá em Ubatuba, no clube Ubatuba Roi. Na época eu remava um pouco de OC6 também. Então não remava só de V1, né? Eu comprei a V1 de um professor que estava vendendo. E o principal marco que eu senti com a V1 era a independência que eu tinha em relação ao horário, rota, para onde que eu iria remar, quando que eu iria remar, duração da minha atividade e a questão de desenvolvimento individual também, que eu acredito que ela seja muito importante. Eu acho que todo mundo que é do VA deve falar muito isso, né? Quem já rema um pouco já deve ter ouvido falar. Porque se você for pensar, mesmo o desenvolvimento coletivo, ele depende do seu desenvolvimento individual. Então eu acredito que faz todo sentido que o desenvolvimento individual aconteça no início da sua experiência com VA, assim como o coletivo também. Eu acho que o coletivo é importante. Os dois são de grande valor. Mas um bom individual vai compor um bom coletivo, principalmente no desenvolvimento de habilidades físicas, técnica também, né? Então, comecei a minha jornada de V1 ainda nesses primeiros meses aí, a partir de maio de 2023, quando eu ainda remava de OC6. Pouco a pouco eu fui ganhando experiência com a V1, fui entendendo mais do mar, entendendo da canoa, entendendo da minha interação com a canoa, da interação da canoa com o mar e a interação de nós três juntos, eu, a canoa e o ambiente. Esses três pilares que eu falei, eu, a canoa e o ambiente, são muito importantes de você ter essa visão clara e um entendimento, principalmente das duas partes que não é você, a canoa e o ambiente. E isso
requer prática, experiência, paciência, muito senso crítico, muita observação, ouvir muitos outros, aprender muito. Bugzinho passando. Aprender muito com os outros. E também, que é importante, à medida que você aprende, você desenvolve habilidade também para ensinar, que vai evoluir de forma gradativa. Por que a V1? Por que eu comecei a remar na V1, né? Eu buscava esse desenvolvimento individual e a V1 é uma canoa bem difundida lá em Ubatuba. As canoas individuais, a maioria das canoas individuais são V1. E outro ponto que me atraía muito é de realmente ser mais difícil. E todo mundo falava, pô, você aprende mais, não é fácil no começo, mas você ganha um entendimento muito bom de controle, né, da canoa, do jeito que você rema, remada de diversas formas o tempo inteiro. E isso também me atraiu muito, né? Então eu resolvi seguir para a V1 e não para a OC1. E realmente essa jornada que eu fiz, eu concordo assim com as percepções que eu tive antes de começar a remar com a V1 e com o que muita gente falava, né, que é uma escola, que você aprende muito. Ah, V1 é escola mesmo. Você vai aprender pra caramba, você vai sentir pra caramba, né? Vai sentir muito o mar, a canoa, como que ela reage ao vento, à ondulação em diversas direções. Então é bem isso mesmo, é bem o que a gente costuma ouvir, a gente comprova na prática quando entra no processo. E pulando para o aspecto de como começar, eu acho que foi até um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Falam, pô, pedem para falar um pouco mais dessa jornada, ou pedem dicas, né? Ou de como começar para chegar até o ponto ali que você consegue surfar legal em uma canoa de V1 com certo controle. E normalmente minha resposta ela quebra alguns paradigmas, porque é uma resposta atípica. Perguntar, me dá a dica de como começar, né? Para onde que eu vou, tal. O que é mais importante saber, né? E eu costumo dizer que a maior habilidade e a primeira habilidade mais importante é você saber quando não ir. Caramba, mas que vaga que é essa resposta. Mas você vai entender um pouco, eu vou te contextualizar. Você saber quando não ir, quando não se expor a uma determinada situação que pode te gerar algum risco, leva um certo tempo para você aprender, né? Porque exige muita observação, exige que você não faça o que você tinha planejado. Eu pretendia sair para o mar e eu não fui. Eu pretendia pegar umas ondas hoje, surfar de canoa, eu não fui. Por que você não foi? Porque você se sentiu inseguro, percebeu que o mar estava brabo, que ia ter ventania, que ia dar ventania, e você não vai. Essa percepção de insegurança, de dúvida, é uma das melhores percepções e mais importantes que eu sigo hoje. O excesso de dúvida na hora de remar, na hora de surfar,
né, na hora de fazer uma remada longa. O excesso de dúvida é a certeza do não ir. Então, sempre que eu tenho um excesso de dúvida, eu não passo por cima disso. Eu respeito minhas percepções, eu prefiro não ir, eu prefiro cancelar, eu prefiro não surfar. Essa onda aqui tá muito grande pra mim, eu não vou entrar porque eu tô com receio. Esse receio é a tua certeza de não ir, né? Então você aprender a não se expor a situações de risco que você não tem aptidão, você está totalmente sem controle daquela situação. Isso é importante demais, porque por mais que você tenha experiência, se você não respeita isso, você se coloca em um cenário de risco para você e eventualmente também para os outros. E aí, após um pouquinho dessas percepções de quando não ir, estou com dúvida, claro que existem outras questões que você tem que aprender dentro desse processo. Você tem que começar por baixo. Começar por baixo mesmo, começar pelo básico, começar pelo clube aí da sua cidade. O clube dá algum curso, vai nos professores que já tem habilidade, que já tem anos de experiência, aprende com eles, aprende com outros remadores que já têm experiência também, escuta essas pessoas, pratica de forma gradual, se desenvolve de forma gradual, de coisas mais simples, e vai evoluindo para coisas mais avançadas, que exigem mais condicionamento físico, mais habilidade técnica, né? Desde que você procure aprender de forma gradativa e você tem uma prática frequente, você vai se desenvolver naturalmente. Naturalmente você vai se desenvolver. E isso se aplica muito bem para surfar de canoa, para fazer downwind de canoa, né? Então, às vezes as pessoas pensam, pô, eu tenho vontade de fazer downwind. Beleza, mas você já surfou marolinha, pequenininha, naquela praia que dá aquela marolinha bem michuruca? Ah, não. Já surfou marolinha um pouco mais alta, ondinha um pouco mais alta? Ah, não surfei. Então você tem que pensar nos primeiros passos, no básico, né? Vai aprender a controlar a canoa, surfa ondas pequenininhas. Elas vão te dar uma expertise legal de como você controla a canoa, como que você segura a canoa, como que você evita a famosa guinada da V1 quando você está surfando. Tornar o seu leme mais automático, eu acho que é bem importante. Você praticar muito esse controle de canoa, fazendo leme, fazendo remada, a famosa caçadinha, né? As remadas laterais ali que te ajudam a mudar a direção da canoa V1. Então, começando pelo simples, pelo básico, com frequência. Não adianta nada fazer uma remada agora e, sei lá, uma vez por semana, ou sei lá. Quanto maior a frequência que você faz a sua atividade, a tendência é que o seu desenvolvimento seja mais rápido. É simples assim. Seria a diferença entre fazer academia uma vez na semana, ou fazer 3, ou fazer 5. O resultado tende a ser mais acelerado para quem tem uma frequência maior do treinamento.
Então, fazendo esse desenvolvimento dessas habilidades de forma gradativa, né, de controle de canoa, entendimento do mar, isso é muito importante, muito, 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 muito importante. E isso vai de encontro com aquele ponto que eu falei do quando não ir, saber quando não ir. Isso requer que você tenha um entendimento do ambiente, que você tenha um entendimento da previsão, né, e que você comece a consumir esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, da maior quantidade de informação possível que você puder, né? Instalar aplicativo de tempo, aprender a interpretar o que está ali, a entender as previsões, como elas mudam. Você vê a previsão que está no aplicativo para uma localização, por exemplo, começa esse exercício com a localização mais perto de você e vê o que aconteceu. Pô, a previsão tava isso, deixa eu olhar como é que tá o mar, deixa eu olhar como é que tá o vento, e observar muito. Você começa a entender uns padrões de previsão, né, cenários de vento, de ondulação. Você começa a entender, né, como o pessoal sabe que vai entrar uma ondulação, que vai entrar uma ondulação alta, né, que vai estar muito batido, que vai entrar uma ventania zona, que vai dar downwind. Então, como que as pessoas veem isso pelo aplicativo? Então, você precisa começar a consumir essas informações, entender essas informações, porque requer tempo. Requer que você dedique tempo em estar tentando entender como as coisas funcionam. E não é que com pouco tempo, mesmo consumindo muita informação, você vai se tornar a pessoa do conhecimento da meteorologia. Mas quanto mais você souber, melhor. Quanto mais você entender o ambiente, melhor. As previsões, o mar, o vento, as ondas, observar o que acontece no local que você pretende remar, nos diversos cenários, entender onde tem arrebentação, onde as ondas quebram, onde tem bancada, onde as ondas sobem muito, entender que tem lugares que são calminhos, mas dependendo da previsão, dos ventos e da ondulação, aquele lugar calminho vai ter onda quebrando. Aquele lugar calminho tem uma bancada, de repente ali embaixo tem uma rocha, que dependendo da direção do swell, vai subir uma onda muito grande e a onda vai quebrar. Então você precisa conhecer a região, né? E todos esses conhecimentos você tem um excelente começo interagindo com o pessoal que já tem experiência, né? Com os clubes, com aulas que te dão experiência, né? As pessoas que já têm muita experiência na área, te ensinar, elas fazem a parte dela ali de trazer conhecimento, mas você precisa ser esforçada de buscar conhecimento, de buscar entender, né? Porque você não pode terceirizar a sua segurança. A sua segurança, adivinha de quem é? Ó, é sua, é isso aí, olha que legal, né? Então você tem que ter uma responsabilidade muito grande consigo mesmo. Então, aprender para remar, surfar de forma segura. Puxando a ponte com esse desenvolvimento ou de habilidades básicas, que eu estou levando nesse caminho, nessa jornada aqui, é porque é exatamente o caminho que eu segui. E eu estou compartilhando um pouco disso.
Foi aprender o básico, aprender o simples, conversar muito com as pessoas, com os atletas, com treinadores de clube, fazer curso dos clubes. Ah, tem curso? Faz, vai lá e faz. Ah, mas eu já tenho uma experiência. Ah, mas eu já tenho a experiência. Vai lá e faz. Você não sabe de tudo. Você não tem o conhecimento que essas pessoas mais experientes têm. Então, por mais que você tenha remado muito, já tenha surfado, já tenha participado das competições, você achar que não precisa do curso. E aí eu vou fazer a ponte novamente com a minha jornada. Eu fiz 2 cursos de V1. Eu lembro na época lá no Barroi, lá em Ubatuba. E eu já remava um tempo legal, né? Já tinha entrado muito no mar. Mas, pô, a bagagem de conhecimento que eu adquiri a mais, ela foi muito importante, ela foi muito boa. Ah, mas de repente veio alguma coisa que eu já sabia um pouco porque eu já remava, beleza, sabe? Não tem problema. Tinha um conhecimento que você já sabia. Mas o ponto mais importante de tudo é você adquirir conhecimentos preciosos que você não sabia. Aí é que vale a pena, sabe? É para isso que você faz o curso, para adquirir o conhecimento que você não sabe, para você não precisar se arriscar porque você não tinha um conhecimento de algo importante sobre segurança, sobre ambiente, sobre navegação, ou seja lá o que for, né? Isso aqui ficou um pouco melhor. Então, eu fiz o curso básico, V1, eu fiz um curso que era mais avançado, que falava de outras habilidades técnicas, onde também quando eu fiz esse curso já tinham coisas que eu sabia, sim, porque eu estava consumindo conhecimento de tudo que é direção, que eu pudesse, sabe? Então, e mesmo assim, eu fui fazer o curso porque eu sei que haveriam informações, dicas, recomendações que eu não sabia e eu iria aprender. E eu iria pegar essas informações e adicionar ao meu portfólio de conhecimento de um esporte que eu comecei a praticar início de 2023. E de V1 especificamente em maio, maio de 2023. Então, é isso, foi abril, maio de 2023. Então eu tenho por volta aí de 2 anos e meio de canoa V1. É pouco tempo de experiência, mas que eu acredito que a evolução foi significativa nesses últimos 2 anos, né? Tanto que em 2 anos e meio, olha a competição que eu vim participar. Maior da Wind da América Latina, o Molocabra. Mas eu sabia que eu tinha uma preparação para estar aqui. E eu me preparei mais ainda para estar aqui, né? Eu já tinha feito da Wind antes, várias vezes, sempre que eu tive a oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de surfar, eu surfo a canoa V1. E todas essas vezes que eu pratico, eu aprendo algo novo. Eu aprendo
um jeito diferente de controlar a canoa. Eu aprendo um jeito diferente de usar o remo. Eu aprendo algo mais sobre o comportamento das ondas. Eu aprendo mais algo sobre minha observação das ondas, como elas se comportam naquele lugar que eu estou. Eu falo naquele lugar que eu estou porque cada lugar tem um comportamento diferente das ondas e você precisa entender como que é o local. Não existe um padrão. Cada local é único e você precisa entender como que ele funciona, as ondas, os ventos, as correntes, a navegação de embarcações. Você precisa também aprender isso aí, entender como que é no local. Principalmente quando você vai surfar. Tô começando a praticar o surf de canoa, tá entrando as ondinhas aqui no local que eu moro, que eu remo, enfim, e eu vou surfar. Você tem que observar muito as embarcações do local, você tem que observar muito a galera que tá surfando, se tem gente nadando, e você precisa fazer uma análise preditiva. Olha que nome bonito, né? Análise preditiva. Você observar muito à sua frente, para onde você vai, para os lados, se tem embarcação se deslocando em rota que vai interceptar a minha rota. Olha que cenário bonito. Se tem pessoas nadando, pode acontecer de você encontrar banhistas, a galera nadando, fazendo treino de natação no mar. Você tem que observar isso. Ver a área de surf, que a galera às vezes está surfando de long e coisa do tipo. Porque se você não fizer isso, você pode simplesmente se acidentar, entrar em rota de colisão. Eu achei que o barquinho ia desviar de mim, eu achei que ele estava me vendo. E aí eu vim descendo a onda a 25 por hora. Ou eu achei que ele deveria desviar, sabe? Tipo, são coisas simples, mas que se você não tiver a atenção adequada, você se acidenta, né? Então tem que ter atenção, tem que entender o ambiente, tem que se desenvolver de forma gradativa, para que você possa ter aventuras bacanas, incrementais, de forma mais segura. Foi o que eu fiz para chegar até aqui, para participar do Molocabra. Eu procurei entender o máximo que eu pude sobre o mar, sobre previsão, remar muito, sentir a canoa, o mar, as ondas, o jeito que eu remo, testar jeitos que eu remo, tentar sentir o que funciona e o que não funciona, treinar bastante resistência, né? Você tem que adquirir condicionamento, treinar força para conseguir fazer remada mais pesada, para acelerar a canoa, fazer arrancada, né? Acho que você treinar força é muito importante, e a resistência também, claro. E todo esse portfólio aí de aprendizado que eu tive nesses 2 anos e meio de V1 foi muito válido para fazer a prova do Molocabra.
que, para quem não sabe, são 32 quilômetros de downwind. Então a gente vem sempre com o vento a favor, ondulação a favor. A gente não faz upwind em nenhum momento. E a gente faz esses 32 quilômetros 3 vezes. Oficialmente, né? Como resultado da prova, são 3 vezes. Mas ainda tem o treino oficial, que é muito recomendado que você faça, até para fazer uma leitura ali do ambiente, se habituar um pouco com ele. E quem chegou antes do treino oficial, às vezes ainda faz mais outras descidas, que foi o que eu fiz, né? Então eu fiz 5 vezes a rota. Fiz uma de reconhecimento, onde eu fui reconhecendo e fui também dando suporte para pessoas que estavam um pouco inseguras com a rota. A gente fez um grupinho ali, pô, beleza, vamos seguir de boa, vamos entender a rota, vamos sentir como que é o vento, vamos sentir como que é a ondulação aqui. E fiz essa primeira descida, depois eu fiz o treino oficial, e aí já remei, né, segui a minha rota, que eu achava ali, testando algumas coisas. E em seguida, as 3 descidas da competição. Então, que foi a prova mais desafiadora que eu já fiz. Não precisa falar o porquê, né? Você fazer 3 vezes 32 km no downwind, ondulação alta, ondulação em 2 sentidos. Durante a rota, a gente sai de lá de Fortaleza e vem até Cumbuco, aqui é o Ceará, né, caso não tenha falado. E a gente pega essas 2 ondulações, uma que joga um pouquinho mais para fora, né, afastando um pouco mais da costa, e outra ondulação que faz justamente o contrário, ela tende a jogar um pouco para a costa. E você lidar com essas 2 ondulações em uma V1 nesse cenário de downwind é desafiador pra caramba, não é? E não é só porque eu estou aqui, é o que todo mundo fala, né? A gente fala, caramba, você veio de V1, você vai competir de V1 no Molocabra, caramba, é isso aí, pode V1, vim de V1, competir de V1. Tá aí, foi uma experiência espetacular. Eu fiz a prova de várias formas, eu testei várias rotas. Algumas rotas deram mais certo, outras nem tanto. E a rota depende do tempo no dia, como que tá o vento, como que tá as ondas. Então a navegação aqui é um componente fundamental para o seu resultado. O seu condicionamento, o seu surf, as ondulações de wind, e a tua navegação. Até a abordagem da chegada, na hora que você aproxima a costa, ela precisa ser feita do jeito correto para você tirar o maior proveito da ondulação na sua aproximação. Se você aproximou errado, veio muito pela costa, dá ruim. Veio muito afastado e depois você teve que vir um sentido quase perpendicular à costa, vai dar ruim também. Mas você tem que entender o ambiente. É para isso que a gente tem a remada de conhecimento que pode fazer antes, caso seja a primeira vez, que foi o meu caso. Você tem o treino
no treino oficial você pode errar, mas à vontade, né? Então, por isso que ele é muito importante. Ele é uma oportunidade de quem está vindo a primeira vez conhecer o local e perceber algumas coisas que você não deve fazer na competição, principalmente a respeito de rota, né? Claro que toda a checagem de equipamento também entra aí. É muito importante você ter esse nível de responsabilidade de o tempo inteiro estar checando o seu equipamento, o que está funcionando, o que não está funcionando, e fazer isso com a máxima antecedência e atenção, e fazer sempre antes de remar. Bom dia, bom dia. Então, verificar seu equipamento certinho, né? Então o treino oficial ele é uma simulação para todo mundo. A organização testa procedimentos, né? Testa equipamento. Os remadores vão entender melhor o ambiente que eles vão competir. A raia que a gente chama, né? A rota que a gente vai fazer, as ondas, a aproximação da chegada, as referências visuais de navegação, que são extremamente importantes. Dá para usar o seu GPS? Usa, mas não dependa dele. Faça sua navegação independente do componente do dispositivo eletrônico. Faça sua navegação independente do dispositivo eletrônico. Tenha o dispositivo eletrônico como um adicional, não como seu único recurso para você saber onde você está. Porque se você depender dele e ele pifar, acabar a bateria, você está perdido, porque você não vai saber se orientar. Então, tem várias dicas de referências visuais que o pessoal compartilha, que você já consegue ter uma base quando você vai fazer a primeira descida. Mas é importante que você analise essas referências para fazer a sua navegação. O que é mais fácil para você ver? O que é mais fácil para você se orientar? São as antenas, são os morros, são as dunas, são prédios que dá para ver de lá do mar. Então, você precisa entender essas referências, conhecer essas referências visuais, e é importante que funcione para você, né? Algumas pessoas vão falar: mas eu uso aquela antena, mas eu uso a outra, mas eu uso mais a duna, eu uso mais o morro tal. Na moral, tá tudo certo, né? O importante é que você use as referências que funcionam bem para você, que você consegue enxergar, que você consegue se orientar para fazer uma rota segura. Porque aqui na navegação conta muito. Senão, o que acontece? Eu tô aqui no ponto de chegada, é bem aqui, na pousada Wintal. Então, quando a gente vem lá, se você não se orientar bem, você vai passar reto. E se você passar reto, é bem difícil você voltar remando contra o vento, né? Você pode voltar, claro, mas quanto mais você passar, mais difícil
para você voltar, aí acaba sendo mais viável você entrar em contato para fazer um transporte da canoa do ponto que você desceu para a costa e trazer a canoa pela terra. Vai ser até menos sofrido também, porque se ainda houverem mais etapas para você competir, você vai ficar mais descansado. Outra coisa importante aqui também, além do próprio downwind, então, aqui a ondulação quebra bem no raso. Agora ela tá um pouco menor, mas no dia da competição tava bem mais alta. Mas na segunda-feira, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, como a onda quebra muito no raso, mesmo se você descer alinhado com a onda, você pode quebrar sua canoa, porque a proa pode bater no chão. E aqui, além desse raso, tem onde o quebra-coco quebra. Então essa pedra aqui, só para dar uma noção do tamanho. Saber chegar aqui é muito forte. Olha lá, quebrando bem no raso. No raso, na areia penada. Essa abordagem para chegar na praia requer prática e paciência. Você tem que ter uma leitura das ondas que estão chegando na praia, das séries, onde que as ondas estão quebrando, saber o momento certo de descer com a canoa, senão você pode danificar a sua canoa, né? Ou se machucar também, claro, ou as duas coisas, que é pior ainda, você se machuca e quebra a sua canoa. Às vezes poderia ser evitado só com um pouco de paciência e leitura das ondas. Normalmente eu paro um pouco antes, já próximo da praia, mas ali fora da zona onde as ondas estão começando a subir para quebrar, e eu espero. Espero o quanto for necessário. E é bem assim. Eu leio a série, eu preciso perceber que a série de ondas passou, né? Elas vêm em uma sequência de ondas, é o que a gente chama das séries. E no momento que eu percebo que realmente tem aquele intervalo entre as séries, aí eu faço a minha abordagem, a minha aproximação da areia. E normalmente, mesmo eu estando no intervalo da série, eu costumo deixar uma onda pequena passar e eu remo atrás dessa onda. E dá para chegar de uma forma bem segura, mas cada local é um local. Então, não é que você faz de um jeito aqui vai funcionar para todo local. Não é qualquer lugar que tem onda quebrando que você vai aproximar a sua canoa.
Lugar que tem arrebentação alta, você nem vai chegar nem perto, né? Nem vai sair nem entrar lá. Então você, voltando ao aspecto de segurança, você precisa saber que praia você pode atracar com a sua canoa, ou que você pode sair com sua canoa, por conta dos tipos de ondas que estão lá, que está acontecendo. Porque se você não fizer isso, você vai se dar mal, sua canoa vai quebrar, você vai se machucar. Então precisa saber o quando não ir. Lembra do que eu falei lá no começo? Saber quando não ir, saber quando não remar, saber quando não surfar, quando abortar a missão. E isso requer uma interpretação de si mesmo também, né? De você aceitar isso, que você se programa, de você aceitar isso, de você se programar para algo e você ter que mudar os seus planos, né? Não vou fazer nada do que eu planejei, porque existe um cenário de risco. Se prepare bem, aprenda muito, se desenvolva para que você possa estar aqui, de forma segura, que você possa viver essa aventura. Para quem rema de V1, para quem rema de OC1, sem dúvidas, essa prova aqui é espetacular. Eu realmente recomendo para quem gosta, né, de se aventurar, para quem gosta de surfar, se preparar de forma gradativa, segura. Sempre que tiver a oportunidade de fazer downwind seguro na sua região, aí você pratique antes de vir para cá, né? E pratique de forma gradual, fazer downwind mais suavezinho, de vento de intensidade menor, ondulação menor. E aos poucos você vai ganhando experiência, ganhando habilidade, ganhando resistência, melhorando a sua leitura do mar, a sua interpretação do ambiente, que muda o tempo inteiro, que muda para cada local. Lá atrás está de um jeito, aqui está de outro, lá na frente está de outro. Então você aprender a fazer a leitura, aprender a navegar. E aí você naturalmente estar mais preparado para uma prova como essa, que eu super recomendo. Mas recomendo que você se prepare legal também, seu condicionamento, comece a treinar melhor, evolua fisicamente, evolua tecnicamente, pratique downwind antes de vir para esse downwind, que surfem ondas que chegam ali, aquelas ondas mais altas que não quebram, que chegam em alguma região que seja apto de você surfar de canoa, que você pratique esse surf também, para aprender a controlar a sua canoa. E aí venha pra cá como um passo, algo bacana que eu super recomendo você fazer na sua aventura de canoa, né? Mas fazer de forma preparada. Você precisa se planejar. São vários dias de competição. Tem a viagem, se você não é daqui, então se programar para essa viagem, para essa estadia, logística de transporte
da canoa, na vinda e na volta. Você pode precisar se deslocar para levar a sua canoa no local que o transporte vai trazer ela para cá, e depois o processo reverso. Você pode alugar também a canoa. Existem várias pessoas que alugam canoa, então o que fizer sentido a cada um. Então existem as duas opções. E é isso. O desafio foi irado. Super recomendo, de verdade. Voltarei mais vezes, com certeza. E já com uma expertise maior, porque agora eu tenho um conhecimento da rota. Claro que o tempo sempre muda, mas muita habilidade e conhecimento adquirido aqui também não se perdem, né? Então, com certeza, fazer uma segunda vez, tudo muda um pouco. Até a própria preparação física, porque agora eu tenho um entendimento ainda melhor do que faltou, né? Onde que eu acho que poderia ser melhor, que eu poderia aproveitar mais as ondas, que eu poderia remar melhor, que eu poderia navegar melhor. Então, todas as 5 descidas que eu fiz me trouxeram conhecimentos sensacionais. Desde posicionamento da largada, o ângulo de saída, a direção das ondas na saída, o início da rota, os primeiros 5 km, 10 km, que navegação que eu vou fazer, que tipo de surf eu consigo fazer, eu consigo conectar ondas, não consigo, né? Então aprendi muito isso aqui também, várias habilidades bacanas para o cenário daqui especificamente, inclusive, já que existem 2 ondulações acontecendo ao mesmo tempo enquanto você vem fazendo downwind. Então você conseguir perceber e tirar proveito disso é muito importante. Conseguir fazer várias coisas legais, de conectar algumas ondas, de surfar uma onda em um sentido e conseguir fazer uma transição para o outro sentido, coisas do tipo que te força a explorar o máximo que você tem de habilidade para lemear a canoa V1. É o tempo inteiro remando, corrigindo, realinhando a canoa, leme em um sentido, reverso, o tempo inteiro fazendo ajustes. Então a canoa sempre no seu controle, você sempre corrigindo, desce uma onda, corrige, desce outra, evita a guinada, vai puxar para um lado, segura, não deixa puxar demais, a canoa vai ficar muito de lado. Para corrigir depois, você vai perder mais tempo, você vai passar, você vai perder mais tempo, você vai ter que fazer várias remadas para corrigir o realinhamento da canoa com as ondas, para você poder surfar de novo, Então é isso, super recomendo esse desafio. Aprendi muito, de verdade. Aprendi novos jeitos de surfar, novos jeitos de controlar a canoa. É uma rota extremamente técnica, com onda em 2 sentidos. E para V1 é extremamente desafiador conseguir conectar ondas, a onda com a mesma direção, conseguir conectar ondas de estar surfando em onda em uma direção e conseguir fazer uma transição para onda em outra direção. Então consegui fazer isso várias vezes, achei bem bacana, bem técnico, porque exige uma leitura refinada ali que você precisa fazer das 2 ondulações. Em que momento você consegue fazer isso também?
Mas foi bem bacana. No começo, claro, errei várias vezes. Eu acho que cada vez que você vai errando, você vai ajustando, você vai lapidando, você vai tentando de novo. Foram vários meses treinando mais forte. Então, na minha preparação, basicamente de janeiro, no início de janeiro desse ano, eu iniciei uma sequência de treinamentos bem mais fortes, gradual, claro. Ninguém deve fazer treinamento muito intenso repentinamente, senão vai ganhar uma lesão. Vai ganhar uma lesão. Senão, vai ganhar uma lesão. E esses meses que eu me preparei foram fundamentais para que eu conseguisse fazer as 3 descidas, incluindo o treino oficial, né, as 4 descidas que a gente chama, de forma mais saudável, sem um sofrimento extremo. Eu cansei, mas não foi um cansaço extremo. E eu consegui fazer as 4 descidas de uma forma bacana. Cansando, me desafiando, mas sem me submeter a um cenário extenuante fisicamente, extenuante e nocivo de forma desnecessária. Então, esse é o ponto que eu dou ênfase na sua preparação física. Então, sua preparação técnica, leitura de mar, tudo isso você já tem que desenvolver bem